a chegada do coronavírus. Pode preparar que O Covid-19 está se espalhando de uma forma absolutamente. E aí, o que vocês acharam? Nossa, tá a coisa mais linda da Terra plana. Não acha, Zé Carioca? Tá maravilhoso, pessoal! Eu fiz o melhor que pude. Olha só, esse negócio aí de maquiagem é fraquejada. Mas nesse caso aí tem que admitir que ficou uma gracinha, hein? Partiu abrir minhas lojas? Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta segunda-feira, dia 8 de junho. Muito obrigado aí ao André Guedes, que trouxe essa colaboração para a abertura do nosso programa, que trata justamente da maquiagem dos números oficiais da Covid-19. Olha, a gente já ouviu, a gente já viveu esta coisa da tentativa de governo tentar manipular números oficiais para não parecer tão feio à sociedade. Não adianta, é tampar o sol com a peneira. Então a gente abre hoje o programa com uma vídeo-reportagem do CD Silva. Tá na agulha aí, Freitas? Na noite deste domingo, o Ministério da Saúde divulgou 2 números diferentes de mortes por Covid-19. Por volta das 8h30 da noite, o Ministério informou 1.382 mortes nas últimas 24 horas. Mas logo depois, o painel coronavírus, também do Ministério, registrou 525 mortes. São 857 mortes a menos, ou uma redução de mais de 60%. Ao mesmo tempo, o número de casos novos confirmados saltou de 12.581 para 18.912, um aumento de 50%. Em nota, o Ministério alegou ter corrigido duplicações e atualizado os dados. Nesta segunda-feira, dia 8, a senadora Elisiane Gama, líder do Cidadania, entrou com requerimento de CPI para investigar a maquiagem de dados do Covid-19. O painel coronavírus, que saiu do ar por várias horas neste fim de semana, deixou de informar o total de casos e de mortes. Agora, exibe apenas os casos novos. Esta é mais uma de várias ações do governo Bolsonaro contra a transparência. Em janeiro de 2019, primeiro mês da administração, o então presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou um decreto que permitia a servidores comissionados classificar informações como ultrasecretas, que podem ficar em sigilo por até 50 anos. O texto foi defendido por Wagner Rosário, da CGU, que já foi chamada de Ministério da Transparência. Em fevereiro, o texto foi derrubado pelo Congresso. Essa classificação só pode ser feita por autoridades de alto escalão, como o presidente e os ministros. Uma máxima da administração diz que o que não é medido não pode ser gerenciado e, portanto, não tem como melhorar. Paulo Guedes tem outra ideia, porque já no começo do governo defendeu a redução do questionário do censo do IBGE. Chegou a dizer que o IBGE poderia vender seus prédios para dar conta de pagar pelo censo. Depois de reduzir o orçamento, o governo adiou o censo para o ano que vem, por causa da pandemia. A maquiagem do desmatamento foi a que mais chamou a atenção do mundo. Em julho, o presidente Bolsonaro e alguns ministros puseram em dúvida os dados do INPE, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Os dados mostravam o aumento do desmatamento na Amazônia. Posteriormente, o ministro Ricardo Salles admitiu a alta. Ele nunca mostrou números diferentes dos oficiais. Em março deste ano, novo ataque à transparência. O presidente Bolsonaro editou medida provisória que previa a suspensão do atendimento de pedidos via Lei de Acesso à Informação a todos os órgãos da administração pública com servidores sujeitos a regime de quarentena ou home office. Essa mordaça valeria até 31 de dezembro. Desta vez, foi o STF quem derrubou a medida. O versículo favorito do presidente Bolsonaro é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na prática, seu governo viro-afetivo impõe uma venda sobre os brasileiros. É aquela velha história, né? Quando você tem alguém que fala muito alguma coisa, levanta uma bandeira muito forte sobre qualquer tema, corrupção,
Tivemos aí no passado alguns políticos que sempre defendiam, sempre falavam que eram ali os defensores, né, do combate à corrupção e no final das contas eram corruptos. E agora você tem um presidente que fala sempre da verdade, a verdade, e é um mentiroso quanto mais. Nós tivemos aí nesta matéria do CD, do Frederico, vários exemplos desde o início do governo, a tentativa de controle da informação. Olha, a dificuldade que nós temos em obter informações via lei, a lei de acesso à informação, é impressionante. Cartão corporativo fechado, vários outros exemplos como o CD deu e outros que estão aí no dia a dia e esse agora mais flagrante e que é criminoso, porque você manipular dados de uma pandemia, dados científicos, dados que servem justamente para você traçar as políticas públicas para enfrentar essa pandemia. A gente está lidando com vidas. E você manipular isso achando que vai esconder os corpos, Bolsonaro, não é possível esse tipo de manipulação. Né? Então, a realidade se impõe. Vamos ver aqui o que o Bolsonaro queria. Ele exigiu da equipe técnica do Ministério da Saúde que os números de mortos ficassem abaixo de 1.000 por dia. Vejam só, volta para mim aqui. Como é possível você, numa canetada, dizer o que você quer em relação a uma coisa que está absolutamente fora do controle? É um absurdo, é inconsequente. Olha, chega a ser, é inacreditável que você tenha esse tipo de postura. Volta aqui. Seria a solução para isso separar as mortes ocorridas nas últimas 24 horas dos óbitos das datas anteriores, mas que só foram confirmados naquele período. A estratégia do Planalto é uma tentativa de demonstrar que não há uma escalada da doença fora de controle e, ao mesmo tempo, apontar que há um exagero da imprensa. Sempre a imprensa, a culpa é sempre da imprensa. A imprensa noticia, a culpa é sempre do mensageiro. A notícia é ruim, mas a culpa é do mensageiro. Mas não cola mais isso aí, tá? E a estratégia de separar, ela até é importante, mas não com esse objetivo de você não ter um número do dia, né, que supere os 1.000 mortos. Vejam bem, até agora, quando a gente sempre colocou o boletim da Covid aqui, sempre quando fizemos as nossas análises, a gente sempre alertava, olha, aqui nós temos as mortes notificadas, registradas nas últimas 24 horas, que incluem não só as mortes ocorridas nasquelas 24 horas, mas também as mortes ocorridas em dias anteriores, mas que estavam pendentes de confirmação, né, que estavam ali em análise, se precisa ser feita análise clínica, laboratorial, para você confirmar se aquele sujeito morreu, né, da Covid. Então, muitas vezes você precisa de dias para confirmar aquela morte. Em alguns casos, até a ocorrência também em municípios do interior, a dificuldade também, o tempo de se registrar, de se transmitir a informação. Então, é uma série de questões que envolvem o registro, né, diário desses óbitos. Então, agora, é muito melhor, sim, você dividir esses óbitos e mostrar, olha, morreram tantos hoje e tantos nas últimas 72 horas da seguinte maneira, XYZ, mas você precisa mostrar, você não pode esconder como o Ministério quis esconder, de só publicar, só divulgar as mortes do dia e esquecer as demais. Bom, neste debate, inclusive no fim de semana, né, nós vimos noticiando que o secretário, a nomeação, né, do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que era o Carlos Wizard. O Carlos Wizard é aquele sujeito que criou o curso de inglês, o Wizard. Depois ele ficou bilionário, vendeu esse curso. Inclusive o Wizard hoje está fora do foco aqui, cadê? Ah, olha aí. O Wizard hoje não tem mais nada a ver com o curso de inglês, então quem ficou com raiva do Wizard, do que ele falou, não fique. Tá com foco aqui, vem aqui e eu opero esse negócio. Não fique com raiva, porque o Wizard, o curso não tem mais nada a ver com o Wizard anterior, né? O Wizard que fundou. Então é o seguinte, agora ficou, vamos lá, Freitas. Bom, tá indo e voltando, vamos lá. O foco tá fora de foco, mas a conversa aqui é direta. É o seguinte, então, o que disse o Wizard numa entrevista que ele deu para a Folha no sábado? Ele disse que queria rever os números de mortes
que vinham sendo registrados pelos estados e pelos municípios, né? Ele queria rever essas mortes. Aí todo mundo ficou questionando, mas como assim rever essas mortes? Você vai o quê? Desenterrar os corpos? Vai recontar? Isso é um verdadeiro absurdo. Claro, a reação da comunidade científica foi imediata. E no fim das contas, eu conversei com várias pessoas do setor e disseram o seguinte, olha, se você revisar os números, né, não desenterrar ninguém, mas você revisar os números, pode ser que você inclusive aumente o número de mortes. E em função dessas declarações estapafúrdias, em função de elogios que ele fez ao Dória e que a gente expôs aqui, né, o Bolsonaro também deve ter ficado puto, ele acabou que não vai mais permanecer no Ministério, então aí é o futuro ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, que aliás, é bom que se diga, né, o que teria a ver esse sujeito dentro do Ministério da Saúde se ele não entende lufas, não entende nada de saúde, né? Mais uma dessas tentativas de você colocar alguém que simplesmente elogia o governo. Aliás, virou moda, né? Vários empresários, pessoas aí do meio de setores que são alçados aí a ministro, a secretário, a subsecretário, diretor disso, diretor daquilo, simplesmente por quê? Porque passou a elogiar o governo. Então, se você hoje começa a elogiar o governo, começa a defender o Bolsonaro, você cai nas graças do Bolsonaro e daqui a pouco você ganha um cargozinho na esplanada dos ministérios. Nesse caso aí, o Wizard já elogiava, até pouco tempo elogiava o Dória. Aí passou a elogiar o Bolsonaro, então ia ganhar esse carguinho aí, mas acabou que em função dessas críticas todas caiu, né, sem ter assumido. Bom, o fato é o seguinte, no meio disso tudo, o Ministério da Saúde foi alterar o formato de divulgação, a gente já vinha divulgando no fim da semana passada, né? Primeiro houve a alteração em relação ao horário, né? Passaram a divulgar só tarde da noite, 10 da noite, né? E depois mudaram também a diagramação, tiraram dados importantes, passaram a divulgar só aquilo que lhes interessava e muitos dados importantes da Covid simplesmente desapareceram do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, nesta coisa de alterar o site, eles acabaram derrubando o site, criaram uma série de problemas técnicos, tiraram o site da Covid do ar, ficou várias horas fora do ar, ficou até o fim de semana inteiro praticamente fora do ar. E aí, ontem, em função de todas as críticas, o Ministério da Saúde foi obrigado a divulgar uma nota, né, dizendo que vai colocar em funcionamento um novo sistema de divulgação dos dados. Tá certo? E aí, hoje, teve até uma coletiva mais cedo, em que os técnicos do Ministério disseram, não, nós vamos seguir todos os protocolos, nós vamos escolher o mesmo modelo do CONFAS, do que reúne, né, o conselho que reúne os secretários de saúde do Brasil inteiro, que inclusive lançou uma plataforma autônoma para divulgar esses dados, e aí ficou realmente sem saída, o Ministério ficou sem saída. Não teria como o Ministério tentar divulgar uma informação, esconder outra informação, porque isso seria divulgado por outras plataformas, até a imprensa, o pessoal aí também se juntou para divulgar as informações das secretarias de Estado, dos estados, né, das secretarias de saúde dos estados, então ficaria vergonhoso, né, porque porque são informações que estão no domínio público, então não teria como esconder, né? Então ficou passando vergonha e resolveram recuar e agora prometem que vão colocar no ar um novo site com um novo formato que vai seguir essas outras orientações. Bom, nesta brincadeira toda, obviamente que isso teve repercussão no mundo afora. O diretor executivo da OMS, o Michael Ryan, pediu transparência. É muito importante que mensagens sobre transparência sejam coerentes, para que possamos confiar nos nossos parceiros. É mais importante ainda que para os cidadãos, que precisam entender como lidar com o vírus. Queremos que qualquer confusão possa ser resolvida agora e que o governo e os estados possam continuar fornecendo dados de forma coerente para seus cidadãos. Continuaremos apoiando o governo brasileiro para controlar essa doença o mais rápido possível. Bom, eu entrevistei o Beltrame, que é secretário de Saúde do Pará e também presidente do CONAS, que é esse conselho que reúne os secretários de saúde do Brasil. E aí eu questionei justamente sobre essa polêmica e também como deveria ser essa divulgação, esse novo modelo, como que é a relação entre o ciclo da doença e a divulgação. Quer dizer, não é uma coisa que vem de fora para dentro. A própria doença,
como você tem um ciclo da doença, de contaminação, a pessoa leva 4, 5 dias para desenvolver os sintomas, depois mais tantos dias para poder lutar, o seu organismo lutar contra aquele vírus e depois se recuperar. Então você tem todo um ciclo, né, de enfrentamento dessa doença, do próprio organismo. O que acontece? Não adianta você simplesmente impor na caneta o seguinte: olha, vou divulgar as informações da forma que eu quero assim, hoje vai ser assim. Não, quem modela justamente essa divulgação é o ciclo do vírus. Então, ouçam aí a entrevista que eu fiz com o Beltrame ainda há pouco. Dados epidemiológicos, o número de casos confirmados, o número de casos de óbitos, etc. Eles não são de propriedade do Estado e nem do Ministério, eles são do povo brasileiro. É uma obrigação do gestor público dar transparência a esses dados, informar a população o que está acontecendo. Nós temos feito isso pelo CONAS. Nós lançamos ontem um site, né, um painel CONAS Covid-19, em que nós estamos lançando todas as informações. Em relação ao número de óbitos, eu acho que faz uma confusão danada com isso, tá? Qual é a importância de eu saber o número total de óbitos? Qual é a importância de eu saber o número de óbitos por dia de ocorrência? E por que é importante separar uma coisa da outra no momento do anúncio? Tá? Nós estamos fazendo isso no Pará há muito tempo, tá? Porque primeiro, é uma forma mais adequada de informar. A segunda, porque eu dou ideia exatamente do que está acontecendo e com transparência absoluta, que é a condição básica da condução de uma pandemia, de uma grave crise, de uma emergência em saúde pública como a gente está vivendo. Então eu não posso sonegar à população informações essenciais. Se eu só divulgo dados totais, eu não sei como é que é o comportamento da pandemia. Se eu digo assim, no Pará temos 3.700 óbitos até agora. Qual é a informação que eu tiro disso? Eu tiro que tem 3.700 óbitos ao longo do tempo. Quando eu falo aqui, vamos lá, vou tomar a cidade de Belém, a região metropolitana de Belém. Quando eu notifico pela data da ocorrência, eu tenho a possibilidade de saber em que momento foi o pico. Eu estou com uma curva crescente de óbitos e eu estou chegando 15 por dia, 20, e chegamos aqui no dia 1º de maio em 85 óbitos acontecidos na data do dia 1º de maio, por data de ocorrência. O registro pode ser um pouco depois, mas a data da ocorrência é importante para quê? Porque eu sei que no dia 2 de maio, esse número de óbitos, que era 85, caiu para 80, depois veio para 70, depois para 60. E isso me permite dizer o seguinte: nós tivemos uma curva ascendente até o dia 1º de maio, chegamos ao pico no dia 1º de maio e a partir daí o número de óbitos por dia começou a cair. Bom, vocês viram que estava com um pouquinho de variação o áudio, a entrevista foi feita ainda há pouco por telefone, mas amanhã a gente vai tentar fazer uma entrevista por vídeo, que é mais estável, para termos as informações precisas do que está acontecendo. De qualquer maneira, foi possível identificar justamente essa necessidade e como é impossível você fugir da realidade. Então, o governo, apesar da vontade do Bolsonaro de tentar manipular essas informações, o Ministério da Saúde não terá como escapar de divulgar as informações corretas. Por quê? Porque senão outros vão divulgar. Aliás, já começaram a fazer hoje, né? O próprio CONAS publicou na sua plataforma o seu painel com os casos confirmados no último período aqui, às 24 horas, 15.654, os óbitos confirmados, o último período, 679, e num total aqui de 37.134. Então, continuamos lá com os casos, o ranking, né? São Paulo liderando, com mais de 9.000 óbitos, né? 9.188 óbitos, Rio de Janeiro com 6.781, Ceará 4.120, Pará 3.772,
né? Amazonas, 2.200. Olha, eu vou até destacar aqui o Pará. O Pará está em 4º lugar aqui. A gente falou com o Beltrame. O Beltrame, que é presidente do CONAS, que defende a divulgação, ele é o secretário de saúde do Pará. Então ele poderia, muito bem, tentar maquiar, tentar esconder os óbitos, os casos e os óbitos do Pará, porque ele é o secretário de saúde do Pará, para ficar bem na fita. Mas não, ele está divulgando como é uma exigência. Aliás, uma exigência legal e constitucional. Pode mudar, Freitas. O Bolsonaro, nessa tentativa de manipular os números da Covid, ele comete crime de responsabilidade, sim, além de improbidade administrativa. Em função disso, já foi um pandemônio no Congresso. Tem pedido de convocação de CPI, tem pedido de audiência pública, tem o próprio TCU, todo mundo tentando já, buscando também divulgações paralelas dos números e a responsabilização dos culpados. Então, assim, é mais uma cagada do presidente, né, numa gestão que é absolutamente ineficiente, caótica. Ele até tentou tirar o dele da reta, né, além de covarde, tirou o dele da reta aí, falando, não, publicou mais cedo no Twitter, falou na frente do Alvorada, que não tem responsabilidade nenhuma, que o STF deixou toda a responsabilidade para o enfrentamento da Covid com os estados e municípios, o que é mentira. Mentira! O STF deixou muito claro, a decisão a responsabilidade ela é concorrente, ela é compartilhada, cada um no seu quadrado, mas todos têm responsabilidade. E o presidente da República, mais ainda, especialmente nas mensagens que ele dá, né, para o público. Não adianta nada você pedir isolamento, o governador pedir isolamento, o prefeito pedir isolamento, e o presidente da República está dizendo que não precisa de isolamento, que essa pandemia é uma falácia, que é uma construção, uma gripezinha, que foi uma invenção, né, uma conspiração da China, né, e que nada disso existe. Então, olha, gente, infelizmente a Terra é redonda, não tem como fugir disso. Hoje, a semana passada, teve inclusive mais alguns indícios, né, quando o pessoal mandou aquela missão lá para a Estação Internacional, e aí nós vimos novamente imagens, né? Então, mais alguns indícios de que a Terra é redonda de fato. Então, não tem como fugir, tá? E, tá ficando ruim pro Bolsonaro, tá? O Tribunal Penal Internacional vai analisar a denúncia contra ele por crime contra a humanidade. O TPI deu hoje o primeiro passo para iniciar um processo contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade. A corte, que é sediada lá em Haia, na Holanda, informou que vai analisar a representação do PDT, que acusa o presidente pela postura no enfrentamento da pandemia. E aí, gente, olha só, não adianta politizar. Não adianta agora dizer assim, é o PDT que está pedindo, é claro que é o PDT, é a oposição, não sei o quê. Não, não é isso. Poderia ser o pedido de qualquer partido. Infelizmente é do PDT, aliás, porque fica essa mácula aí como se fosse uma coisa política. Mas não. O fato é que você tem uma política irresponsável de enfrentamento à Covid e isso vai gerar algum efeito prático, né, na responsabilização dos culpados. Bom, aí tem aqui, olha, a denúncia enumera várias ocasiões que Bolsonaro ignorou a OMS e o próprio Ministério da Saúde, entre elas o comparecimento a manifestações populares, incentivando a aglomeração de pessoas, visita a hospitais, discurso contra o isolamento social e ampliação de serviços essenciais que não podem parar. A denúncia não deixou de fora o pronunciamento oficial em que o presidente chamou a Covid de gripezinha. Ressoa inconteste que as falas irresponsáveis proferidas pelo presidente da República sobre o novo coronavírus influenciam o comportamento dos cidadãos para o descumprimento das medidas necessárias ao combate da Covid-19. É isso aí. Bom, hoje, mais cedo na coletiva, o secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, culpou hackers pela dificuldade que os estados tiveram no fim de semana para acessar dados da Covid no DataSUS, sistema que consolida as informações para monitorar a doença. Tivemos problemas de dificuldade de acesso, tivemos no final de semana tentativas de invasão e a pasta teve que tomar algumas providências para ampliar os perímetros de segurança. Os ajustes impactaram na interface e os dados estavam disponíveis. O serviço encontra-se em operação desde ontem. Bom, você tentou acessar, todo mundo tentou acessar e os dados não estavam disponíveis. Essa é a justificativa oficial, acredite se quiser. Aí é o seguinte,
Já falei e vou repetir. Eu estou nessa há algum tempo. E aí começo a ver esse tipo de... manipula daqui, não deixa sair notícia dali. Me lembrei de uma matéria, me lembrei do governo Dilma. Governo Dilma, o Bolsonaro está repetindo a Dilma. A Dilma, por exemplo, olha, ela suspendeu a divulgação da PNAD contínua feita pelo IBGE, justamente porque não agradava. Isso em ano eleitoral, 2014. E aí, ó, matéria minha, feita aqui em 2014, na época, lá na revista Isto É. O governo impediu que o IBGE divulgasse o resultado da PNAD contínua. É um estudo novo, desenvolvido com amostragem e abrangência, isso na ocasião, diferente da tradicional PME, com a qual o IBGE avalia a situação do mercado de trabalho. Ao não divulgar o levantamento, o objetivo do governo foi o de quê? Evitar que se desse conhecimento à população que o desemprego em 2013, nesta nova pesquisa, chegou a 7,1% na média nacional, que o Nordeste registra índice de 9,5%, quase o dobro do Sul, e que 20% dos jovens nordestinos aptos para o mercado não têm ocupação. Então, aí fiz isso por quê? Por causa da reeleição. Dá até dó, né? Quando você olha assim, 7,5%. Hoje já a coisa, até antes, né? Quando chegou no fim do governo, assumiu o Temer, o negócio já estava lá em 11 milhões, hoje já em 12, e aí em função da pandemia, aí que virou terra arrasada mesmo. Bom, isso sem precisar mencionar que a Dilma caiu por causa de quê? Das pedaladas fiscais que surgiram em função de quê? De uma coisa chamada contabilidade criativa. Quem inventou esse troço? O Guido Mantega, com Arno Augustin, né, com a turma dele, a equipe dele. Contabilidade criativa nada mais é do que a manipulação dos dados oficiais. Nesse caso aqui, a maquiagem que eles queriam fazer para driblar a meta fiscal. Tá? Pode passar. Isso já no segundo mandato. Passado o período eleitoral, o governo precisou admitir que convivia há meses com um problema contábil que nem as dezenas de manobras fiscais feitas pelo Tesouro Nacional foram capazes de encobrir. A ministra Miriam Belchior foi ao Congresso pedir a aprovação de um projeto que na prática abandona o compromisso do Executivo de alcançar superávit primário nas contas de 2014. Por aí vai. Então isso aqui, ó, isso aqui levou à queda da Dilma. Manipulação de informação oficial, uma hora não adianta, fica represado, uma hora essa represa racha e vira um dilúvio. Por quê? Porque não é possível você manipular esse tipo de coisa. Aliás, numa democracia é intolerável, porque isso é prática de ditadura, é prática de gente assim, autoritária, igual a Dilma. E o Bolsonaro está seguindo o mesmo caminho, cacete. Como é que está querendo combater o PT se está fazendo igual ao PT? É isso? Bom, a gente termina aqui esse bloco com a Nova Zelândia sem Covid. O governo da Nova Zelândia anunciou hoje que o país não registra nenhum caso novo de Covid-19. E que o último paciente infectado recebeu alta. Não há registro de novas infecções há 17 dias. Todas as medidas de restrição e isolamento foram suspensas, assim como o comércio e eventos públicos. Por enquanto, as fronteiras continuam fechadas. Embora o trabalho não esteja concluído, não há como negar que este é um marco. Obrigada, Nova Zelândia, afirmou a primeira-ministra Jacinda Ardern. Estamos confiantes de que eliminamos a transmissão do vírus na Nova Zelândia por enquanto, mas não é por acaso, é um esforço sustentado. População de 5 milhões, Nova Zelândia contabilizou 1.504 casos confirmados da doença e apenas 22 mortes. E aplicou todos os protocolos de isolamento que vocês já têm conhecimento. É isso?